Pessoal, bem-vindos ao canal. Um time português acionou o Inter cobrando uma dívida. Vocês não vão acreditar o motivo da dívida e qual jogador envolvido na dívida. E vocês precisam acompanhar comigo o que disse o presidente do Inter sobre a situação do Grêmio. Se ele torce ou não para o Grêmio cair para a Série B. Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like desde já, eu preciso muito dos likes, tá? Dá like aí, vocês gostam do canal? Então dá like. Chegou aqui pela primeira vez, te inscreve. E vem comigo, porque o Belenenses, atenção, tem dois Belenenses, tá? Tem os Belenenses e tem o Belenenses. O Belenenses tá cobrando o Inter, tá cobrando direito de vitrine que o Inter não pagou numa operação antiga. E o cara que traz tudo isso à tona é o Eduardo Henrique, volante. Passou pelo Inter em 2016. Vocês lembravam da contratação dele? Fui eu que dei a contratação do Eduardo Henrique, eu era repórter do UOL que cobriu o Inter, e ele foi contratado logo depois que o Fernando Carvalho assumiu como vice de futebol e o Inter contratou ele, fez um acordo com o BMG, ele veio para cá, não deu certo, evidentemente, foi emprestado várias vezes e foi emprestado para o futebol português. E lá em Portugal ele foi emprestado para o Belenenses, e ele chamou a atenção do Sporting. Tem o Benfica, tem o Porto, tem o Sporting, né? E o Sporting comprou os direitos econômicos dele. E no contrato tinha lá um percentual de vitrine, muito comum em todo tipo de empréstimo. Um jogador se destaca, é negociado, o clube que estava com ele emprestado quer pegar uma beira. E o Belenenses está dizendo que o Inter não pagou esse valor. E o Belenenses acionou isso lá na Suíça. Acionou o Inter lá na Suíça, tá? E o valor que o Belenenses está cobrando? 400 mil euros. 400 mil euros de direito de vitrine, no percentual aí do que rendeu a negociação do Eduardo Henrique. Isso na cotação do dia dá 2 milhões e 400 mil reais, tá? Ainda não tem uma decisão. O Belenenses está dizendo que o Inter deve. Isso está na Suíça e ainda não saiu um parecer. Não deve demorar muito, tá? Esse tipo de coisa, porque é ler contrato, conferir extrato e deu. Como não tem uma decisão, eu não posso dizer para vocês que o Inter vai recorrer, porque só se recorre de uma decisão. Mas o Inter provavelmente vai interpelar, vai dizer alguma coisa e tal. E é bom lembrar o seguinte, esse tipo de operação, com um valor assim não muito expressivo no mundo do futebol, 400, 300, 600... mil euros, $1.000, isso geralmente fica a título de crédito, né? Quando os clubes não querem fazer uma transação de câmbio para pagar taxa, eles deixam o dinheiro lá para pagar negócios que eles fazem naquele continente. Isso acontece muito com clubes brasileiros, Grêmio e Inter já fizeram isso. Tem para receber 500 mil euros por um mecanismo de solidariedade de tal coisa. Deixa esse dinheiro lá no banco, e aí tem que pagar o fulano, tem que pagar o ciclano, pega aquele dinheiro daquela conta e faz isso. Mas isso está vindo à tona e o Inter está estudando o que vai fazer nos próximos dias. E o segundo assunto do vídeo é uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos, uma longa entrevista do presidente para o pessoal da Band, no Atualidades Esportivas, na rádio Band aqui de Porto Alegre. E no início da entrevista, o Vaguinha, muito ligado, perguntou para o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, se ele estava torcendo, como é que ele estava vendo a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, tá? E eu, quando ouvi a pergunta, eu aumentei o volume para ficar atento, porque vocês lembram que o presidente do Inter, que tomou posse em dezembro, ele deu uma declaração depois de um Grenal na Arena, o Grenal da estreia do Filipão, 0-0, o Chapecó fez milagres. O presidente do Inter deu uma declaração depois daquele Grenal, um sábado à tarde na Arena, em julho, dizendo o seguinte, o Inter, naquele momento o Inter não estava na posição que está agora na tabela. Ele disse, o Inter está olhando para cima, está olhando para frente. Tem gente que não consegue nem olhar para trás porque não tem ninguém atrás. Era uma alusão à situação do Grêmio, lanterna do Campeonato Brasileiro naquele momento. E aquela declaração causou uma polêmica, assim. O presidente foi muito criticado. O presidente chegou agora, o presidente não sabe como é que é e tal. Foi muito criticado. Então eu fiquei muito atento à resposta do presidente. Duas respostas. A primeira, ele não foi assim tão objetivo, né? Ele falou, olha, essas coisas de ver se o rival vai cair ou não, ficam mais no âmbito do torcedor, a gente aqui tá focado em trabalhar pelo Inter e tal, papapá. E aí, o Vaguinha apertou o presidente. Ele perguntou, mas presidente, o senhor tá torcendo, o senhor tá acompanhando, o senhor quer que o Grêmio caia? E aí vem a resposta que tá na tela para vocês. Acho que pro futebol gaúcho é ruim, ou seja, o presidente do Inter tá dizendo aqui que ele acha que o Grêmio cair para a Série B é ruim.
Acho que o futebol gaúcho precisa ter 3 equipes, 4 se o Brasil de Pelotas puder subir. Coloco o Rio Grande do Sul em outro patamar. Como dirigente de futebol, eu gosto que as competições sejam disputadas pelas melhores equipes. Ou seja, o presidente do Inter mudou. Eu quero perguntar para vocês, sendo vocês presidentes do Grêmio ou do Inter, falariam abertamente sobre a torcida para o rival cair? O Sérgio Boas, que estava no programa, disse assim, se fosse eu diria, tô torcendo que caia de uma vez. Comenta aqui embaixo sobre as declarações do presidente do Inter e sobre essa cobrança. Vocês lembram do Eduardo? Comenta aí se vocês lembram do Eduardo Henrique. Assiste os outros vídeos, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá like, daqui a pouco eu tô de volta.